E qual a importância de estudar sobre as fases do desenvolvimento psíquico-sexual para atendimento no set analítico? Lembra que eu falei que em cada fase do desenvolvimento psíquico-sexual, a libido ela está direcionada especificamente em uma zona erógena e as pulsões é a tensão entre mente e corpo e a tentativa de eliminar essa tensão, de satisfazer. Em cada fase, a criança ela resolve de uma forma específica essa fase. Então, na fase oral, ela vai concluir essa fase de uma forma específica. Na fase anal, de outra forma específica. Então, imagine que na fase anal, por exemplo, imagine que a mãe ou que o pai é muito... uma pessoa muito rígida, muito controladora, que quer tudo controlado, tudo certinho. Imagine essa criança que vai fazer uma coisa e aí, tipo, fez cocô nas calças, aí, fez uma coisa errada, aí a mãe vai lá, não pode isso, e aí vai lá querendo pegar essa criança e ensinar o que é certo, controlar tudo certinho. Ou ela vai se tornar uma pessoa bem controlada, bem assim, pontual em tudo, bem organizada, ou pode ser que ela seja extremamente desorganizada. Dependendo de como ela vai interpretar essa realidade, isso que está acontecendo, dependendo de como esse conflito vai ser resolvido na psique dela, ou ela vai ser uma pessoa extremamente organizada, com toque por limpeza, organização, ou vai ser totalmente desorganizada. Isso seria o final e a resolução. Como que a pessoa ela finaliza essa fase do desenvolvimento? Como que ela, no futuro, ela direcionar a libido e suas pulsões de acordo com essa fase do desenvolvimento? Então, imagine que uma pessoa, ela sofre um trauma, acontece alguma coisa e no momento de conflito emocional, eu preciso organizar as coisas. Tem pessoa que vai ser totalmente desorganizada, todos que vão querer organizar tudo nos mínimos detalhes, porque ela direciona a libido, então a pulsão dela tenta eliminar essa tensão de uma forma específica. Então, às vezes, a forma de ela eliminar uma tensão é, vou colocar isso aqui tudo em ordem, vou fazer tal coisa, uma forma de eliminar a tensão. Na fase oral é a mesma coisa, imagine uma pessoa que está num conflito psíquico, com alguma coisa acontecendo em um determinado momento, e o que pode acontecer? Ela resolve regredindo para esse estágio oral. Vou tomar umas 5 cervejas aqui. Vou comer um potão de sorvete. É como se ela fosse para essa fase do aconchego, principalmente na alimentação, né? Pessoas que recorrem a uma alimentação compulsiva, ou bebem compulsivamente, ou fumam compulsivamente, ela está regredindo para essa fase oral como forma de resolver um conflito psíquico. Então, ela tenta direcionar uma pulsão, que é, no caso, essa tensão que acontece entre mente e corpo, ela tenta direcionar de uma forma específica. Na fase latente, na fase fálica e genital é a mesma coisa. A forma como a pessoa tem relação sexual, talvez ela aprendeu a ter daquela forma. Como que ela direciona a libido e as pulsões é como ela aprendeu. Então, pensa que a mãe e o pai ensinou o jeito certo de se relacionar. O que tem que fazer num relacionamento? Pode ser que ela siga isso porque ela aprendeu a fazer dessa forma. Então, ela vai falar, não, relação é assim, 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 tem que ser não sei de que jeito. Por quê? Ela aprendeu que é dessa forma, então ela pega e ela direciona de uma forma específica, por meio das pulsões. Então, ela aprende a fazer isso. Então, em cada fase do desenvolvimento psíquico-sexual, é importante entender, a pessoa aprende, resolve os conflitos de uma forma específica. E em cada fase do desenvolvimento, a libido e as pulsões são direcionadas de forma específica. Então, é muito importante saber sobre isso, porque no set analítico, quando o analisando fala algo, ou porque ele tem comportamentos repetitivos, ou porque ele só sabe se relacionar daquela forma,
É porque provavelmente durante as fases do desenvolvimento psicossexual ele aprendeu que tem que ser assim. Eu sou organizada, porque eu aprendi que tem que ser assim. Ou é desorganizado por algum outro motivo também, aprendeu a ser assim. Tal coisa tem que ser daquele jeito, por quê? Não, é porque na minha infância era não sei de que jeito. Então, tudo que se faz na vida adulta é resultado da resolução das fases do desenvolvimento psicossexual. Isso influencia por toda a vida. E as fases anteriores, elas não desaparecem. Tanto que, por exemplo, quando a pessoa vai ter uma relação sexual, por exemplo, quais são as preliminares? O beijo. O beijo está relacionado ao quê? À fase oral. Então a pessoa beija, não é a prática somente genital. Primeiro ela pratica o beijo, por exemplo. Uma outra coisa que pode se observar nas relações entre pessoas ou até mesmo na relação sexual com o parceiro ou parceira é a questão do controle. Quem que controla quem na hora do ato? Ou nas amizades, ou no serviço? Isso tem relação com a fase anal, a fase do controle. Controle não só dos esfíncteres, mas do comportamento, de como você interage com as outras pessoas. Questão da fase fálica, da questão do objeto de amor, da castração, fase do complexo de Édipo. Quem manda, quem que obedece, quem que se sente em falta, quem tem, quem não tem. Isso está relacionado a essa fase do desenvolvimento psíquico-sexual. A latente, que é a sublimação, né? É um momento em que se sublimam os desejos para coisas socialmente aceitáveis, culturalmente aceitas. Então, a arte, o trabalho, o estudo, a música. Então, tudo isso é uma sublimação também. Como que você interage com as pessoas socialmente falando? E na genital já está voltada mais com o objeto, que seria o outro, que seria o ato sexual. Como que a pessoa ela se relaciona com o outro? Como que é para ela? Quais as crenças em relação a isso? O que se faz ou o que se deixa de fazer está relacionado com como ela resolveu esse conflito. E uma outra coisa importante é entender que saber sobre as fases do desenvolvimento e como elas foram resolvidas é um caminho para compreender os sintomas no setting analítico, ou porque a pessoa repete comportamentos e porque a pessoa tem dificuldades em mudar os comportamentos. Então imagina que se em qualquer uma das fases do desenvolvimento você resolve um conflito de uma determinada forma, você acredita que aquela forma é o caminho para se obter algo específico, então imagina que eu aprendi que eu devo ser uma pessoa organizada. Foi a forma como eu resolvi esse conflito psíquico na fase anal. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então, às vezes ela não vai entender por que ela faz aquilo, ou eu sou extremamente desorganizada. Então, a forma como a pessoa aprende a direcionar sua libido, suas pulsões em cada fase, determina muitas vezes o comportamento na fase adulta. É como se ela aprendesse realmente a ser daquela forma. Ela finaliza aquela fase e bate o martelinho, tá, então é assim que funciona. Só que ela vai reproduzindo isso durante a vida de forma inconsciente. Ela não percebe que ela repete. E às vezes aquela forma que ela faz as coisas lhe causa sofrimento, só que é a forma como ela aprendeu a existir. Então, o que acontece no setting analítico? A pessoa muitas vezes vai falar seus comportamentos repetitivos, seus sofrimentos, mas ela não vai entender que de forma inconsciente ela aprendeu que é dessa forma que acontece. E ela não se questiona, do contrário, ela acredita que é aquilo e pronto. Sem entender que pode ser diferente daquilo. Mas a pessoa ela aprende a sofrer de uma forma específica. E geralmente a pessoa também tem medo de mudar. Para ela já é comum ser daquela forma, existir daquela forma. Ela aprendeu a existir daquela forma. Então, no setting analítico, ouvindo o discurso, essas repetições relacionadas às fases do desenvolvimento psíquico-sexual, a forma como a pessoa aprendeu a ter prazer, a direcionar a sua libido, as suas pulsões, de acordo com cada fase, determina muitas vezes o comportamento.
E o trabalho do analista é questionar essas crenças, para que a pessoa ela entenda que existem conflitos, existem questões que ela determinou num dado momento como correto, ela aprendeu e ela resolveu daquela forma na sua mente e ela reproduz isso até hoje. Então, basicamente seria isso, a importância de entender sobre as fases do desenvolvimento psíquico-sexual. Lembrando, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site. Lá vocês poderão conferir todos os artigos e textos relacionados com essa aula. No final do post sempre vai ter todos os escritos de Freud que falam sobre todos os elementos dessa aula, que seria libido, pulsão, fases do desenvolvimento psicossexual, castração, complexo de Édipo. Tudo que foi falado aqui nessa aula eu vou deixar os links para vocês conferirem lá no site. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, podem também entrar em contato pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.